Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um vídeo para o nosso canal. Eu sou a professora Shellen Batista Galdino, sou aqui responsável pelo serviço social para concursos. No vídeo de hoje, a gente vai comentar questões do nosso simulado de número 7. Nesse simulado, a gente trouxe questões da UES, que é quem vai organizar o concurso do SES do Ceará. Mas, vale lembrar, esse concurso só vai ter questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e Direitos Humanos, que é algo que dialoga com o serviço social. Então, o simulado foi somente sobre essas questões. Então, eu espero que nessa última semana de revisão, esse vídeo colabore nos seus processos de estudo. Então é isso, gente. Agradecer aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal. Além do mais, acompanhem todos os concursos com editais abertos com vagas para assistente social no nosso site www.ssparaconcursos.com.br e também o nosso Instagram, que é o @ssparaconcursos, o nosso Facebook, que inclusive vai ter nessa quarta-feira, dia 26 de julho, uma transmissão ao vivo sobre estudo de caso, que está sendo solicitado na prova discursiva do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então é isso, gente. É um prazer estar aqui com vocês de novo e vamos lá aos comentários dessas questões? Oi, gente, então vamos lá comentar as questões. Como eu falei para vocês, a maioria das questões desse simulado foi sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente no que tange à medida socioeducativa, porque é provavelmente, certo, o tema que vai cair mais nesse concurso do SES do Ceará. A primeira questão diz o seguinte: acerca da medida socioeducativa de internação, é correto afirmar que a. Seu cumprimento é suspenso compulsoriamente quando o adolescente completa 18 anos de idade. B. Será aplicada somente se o adolescente tiver pleno discernimento de que seu ato configura uma prática inscrita como crime ou contravenção penal na legislação brasileira. Ela deve ser prioritariamente prescrita para adolescentes reincidentes na prática de atos infracionais, ainda que de baixo potencial ofensivo. E letra D, ela poderá ser aplicada quando a prática do ato infracional envolver grave ameaça ou violência contra a pessoa e desde que nenhuma das outras medidas revele-se adequada ao caso. Eu não considero, gente, essa questão uma questão difícil, porque quem já tem, né, uma certa proximidade com ECA e com próprios incisos da medida socioeducativa, sabe que o nosso gabarito aqui é a letra D, certo? Mas vamos ver aqui quais são os nossos erros. Na letra A gente tem aqui dizendo que é suspenso compulsoriamente quando o adolescente completa 18 anos de idade. Só que não, gente. É suspenso quando o adolescente completa 21 anos de idade, certo? Lembrem isso. É suspenso compulsoriamente com 21 anos de idade. Já a letra B, gente, fala que será aplicada somente se o adolescente tiver pleno discernimento de que seu ato configura uma prática. Bom, independente dele saber se é um crime ou uma contravenção penal, ele vai ser punido, tá? Ele não necessariamente precisa saber que há essa punição, ele vai ser punido porque o crime é reconhecido pela sociedade como um todo. A letra D é o nosso gabarito, né, que ela poderá ser aplicada quando a prática do ato infracional envolver grave ameaça ou violência contra a pessoa e desde que nenhuma das outras medidas, né, que são semiliberdade, liberdade assistida, advertência, etc., couber no caso. Bom, gente, como eu falei para vocês, essa temática de medida socioeducativa com certeza vai ser a base fundamental da prova do concurso do SES, cuja banca é a UES. Então, se eu fosse vocês nessa última semana, se tem alguma fragilidade ainda sobre esse conteúdo de medidas, daria uma focada nisso. O que a gente precisa saber sobre a medida socioeducativa de internação?
Vejam, gente, apesar, tá, de ser aplicada pela política de assistência social em instituições de acolhimento, tá, pelo menos assim, na maioria dos estados, eu sei que em alguns estados há certas particularidades. O que você precisa saber é que quem dá a pena não é a política, tá? É a vara da infância e da juventude. Então, a assistência social ela só vai fazer o cumprimento do que foi determinado pela justiça. Outra coisa que você precisa saber é que, mesmo sendo a medida socioeducativa de internação uma privação da liberdade, ela tem um caráter de ser breve, excepcional, conforme as necessidades, né, do adolescente, mas também, gente, ela tem um caráter essencialmente pedagógico. O que a gente chama, né, das escolas são escolas, né? É a antiga FEBEM, hoje a gente chama de escola, né? De instituições de acolhimentos para os jovens em conflito com a lei, né? Que fizeram contravenções penais, ou como a gente chama especificamente com criança e adolescente, o chamado ato infracional. Outra coisa que é muito importante a gente saber é que não existe um prazo, tá, para essas medidas de internação. Então, não tem um prazo determinado. Ele é avaliado a cada 6 meses e não pode ultrapassar o período de 3 anos, tá bom? Então, isso é muito importante porque pode ser que seja também cobrado. Então, prazo 3 anos, avaliação a cada 6 meses e não tem um prazo determinado, com caráter pedagógico, que tem como princípio brevidade, excepcionalidade e também adequação conforme for o jovem que entra, que comete um ato infracional. Vamos à segunda questão que fala, né? Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade ou de liberdade assistida são acompanhados por profissionais que integram a equipe que atua no. Uma questão bem fácil, né, gente? O nosso gabarito é com certeza a letra C, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, porque é no CREAS, né, que se aplica esse serviço da liberdade assistida e da PSC, ou da PSC. Vamos saber mais um pouquinho sobre isso? A liberdade assistida, tá? Bem como a prestação de serviço à comunidade, que a gente chama de PSC, e a liberdade assistida de PSA são medidas socioeducativas que se cumprem em meio aberto, tá? Não há privação de liberdade nesses casos. A liberdade assistida, ela é um serviço ligado à proteção social especial da política de assistência social de média complexidade. Porque não há, obviamente, internação. Então, ela está na média complexidade da proteção social especial, que tem, né, média complexidade e alta complexidade. Então, no CREAS, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é se executado esse serviço da liberdade assistida e também da prestação de serviço à comunidade. Então, a assistência social, né, é responsável por essas medidas socioeducativas que tem não só assistente social, mas psicólogos, pedagogos, advogados e toda a equipe de referência do CREAS. A medida de liberdade assistida, ela funciona nunca em empresas, tá? É sempre mais ligado às entidades públicas e assistenciais. Eu mesmo, por exemplo, eu já trabalhei no orçamento participativo aqui do meu município e a gente recebeu, né, adolescentes que estavam em liberdade assistida e eles prestavam serviço para a gente, né, como uma forma de cumprimento dessa medida, só para vocês terem uma noção. Então, essa medida ela tem como objetivo recolocar um novo projeto de vida, né,
desse adolescente, desse jovem, restabelecer vínculos comunitários, societários, que provavelmente para ele ter cumprido o ato infracional estavam rompidos. É importante também destacar que o instrumento que a gente utiliza nesse processo é o PIA, individual de atendimento, e pode ser que seja cobrado, certo? Uma outra coisa que eu queria destacar também é que muita gente pensa que você só pode cumprir a medida socioeducativa até 18 anos. Também é possível, em casos excepcionais, que isso ocorra com jovens de 18 anos até 21 anos. A gente até viu na questão anterior que 21 anos é a suspensão compulsória, né, para quando ele atinge essa idade. Então, gente, vamos para a próxima questão agora, tá certo? A questão 3 fala o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente assegurou à criança e ao adolescente internados na instituição hospitalar o direito a. de receberem diariamente visitas dos pais ou responsável, b. de serem acompanhados em tempo integral por um dos pais ou responsável durante todo o período de internação, de serem acompanhados em tempo integral por um dos pais ou responsável apenas quando se encontrar em estado grave, d. acompanhante durante o período noturno, desde que não haja restrição por parte da direção da unidade hospitalar. Gente, também muito tranquila, tá? Essa questão, nosso gabarito é a letra B. Isso também tem a ver com a questão da lei de acompanhante que existe na política de saúde. Então, é direito de todo internado, inclusive, ter, né, o seu acompanhante. Em alguns casos, por exemplo, a gestante tem acompanhante e uma criança que não responde por ela mesma até 18 anos precisa desse pai ou desse responsável durante todo o período de internação, como acompanhante, em tempo integral. A visita não seria suficiente para, né, arcar com todas as responsabilidades, né, de tratamento ou não que essa criança vai ter na internação hospitalar. Então, vamos para a quarta. No cumprimento da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras condições, que o adolescente a. pode executar atividades em empresas ou organizações com fins lucrativos, desde que as mesmas cumpram a legislação trabalhista em vigor, b. obriga-se a cumprir uma carga horária semanal de no máximo 12 horas por um período não inferior a um ano, c. poderá optar por uma jornada superior a 8 horas semanais como forma de antecipar o cumprimento da medida socioeducativa, que tem um prazo máximo de 2 anos, d. realizar atividades de interesse geral e sem qualquer remuneração, mas em consonância com suas aptidões, por um período não superior a 6 meses. Também muito tranquila essa questão, acho que por uma questão de lógica a gente já consegue responder, o nosso gabarito é letra D, mas vamos comentar os erros das demais. A A fala que pode ser executada em atividades ou organizações com fins lucrativos, não. Pode em instituições assistenciais, governamentais, públicas, né, que tenham um caráter público, uma função pública. A B fala de 12 horas. Tá completamente errado, tá? Não é 12 horas. A B e a C estão erradas porque trazem essa carga horária. E o nosso gabarito é D, deve realizar atividades de interesse geral ou sem qualquer remuneração. Não há remuneração porque ele está cumprindo uma medida socioeducativa em consonância com as suas aptidões, né? Então, cada caso vai ser julgado de forma diferenciada por um período não superior a 6 meses. Então, a carga horária vai variar, mas geralmente nunca, né, é considerado um trabalho, tá bom? Na quinta questão, nós temos, né, já não sobre o ECA, mas sobre a Lei Orgânica da Assistência Social, que também está no edital, e fala que encontra-se os dispositivos, os princípios que regem a assistência social e as diretrizes que dão base à sua organização. Marque a opção que traz, respectivamente, um princípio e uma diretriz dessa política de seguridade social.
Aí, gente, não tem segredo, é decorar mesmo o que é diretriz, o que é princípio, que fica fácil se você perceber que os princípios, ele traz algo mais geral, assim, é algo mais elementar, que vai estar em toda a legislação, vai estar presente em toda a legislação. A gente tem 5 princípios na Lei Orgânica de Assistência Social e 3 diretrizes. As diretrizes, elas falam mais sobre a gestão, né, sobre como fazer. E os princípios é algo mais elementar, da essência. Qual é então o nosso gabarito? Supremacia do atendimento às necessidades sociais, né, que é o nosso primeiro princípio, que está no artigo 4º, a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências econômicas é um princípio, bem como a questão da universalização dos direitos, do respeito à dignidade do cidadão e à sua autonomia, igualdade de direitos de acesso ao atendimento sem discriminação, divulgação ampla dos benefícios. Isso são princípios, né, que vai nortear toda a política. As diretrizes, né, aqui a gente tem primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Tá vendo que é algo mais direcionado à aplicabilidade da política? Então, é uma diretriz. Nós temos 3 diretrizes, fica mais fácil você aprender, que é essa, né, da primazia do Estado, a gente tem da participação da população e como a descentralização político-administrativa. Então, é sempre bom você aprender esses princípios e diretrizes, porque é bastante cobrado em prova de concurso, tanto comparando os dois, quanto tanto o artigo 4º, que traz sobre o princípio, quanto o artigo 5º, que traz sobre as diretrizes. Questão 6 fala que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o conselheiro tutelar pode, na ausência temporária do juiz, determinar ao adolescente autor de ato infracional que ele cumpra a medida socioeducativa desde que em meio aberto. B. Tem competência para apurar a prática de ato infracional cometido por adolescente desde que, no cometimento do ato, não tenha havido emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. C. Está habilitado para proceder à colocação de crianças ou adolescentes em família substituta, e igualmente à expedição da guarda provisória para essa família, que abrigará a criança ou adolescente. No exercício efetivo de sua função, considerado serviço público relevante, tem assegurado o direito à prisão especial, em caso de crime comum, até que seu julgamento seja definitivamente concluído. Então, nosso gabarito é letra D, certo? Conselho tutelar talvez não seja tão cobrado nessa prova, como vai ser, por exemplo, medida socioeducativa, mas a gente tem que ver, né? Porque pelo menos a Banco S colocou essa questão, trouxe aqui para vocês. Conselho tutelar, a gente tem que sempre pensar nesse instrumento como um processo, como um meio de garantir os direitos, né? De garantir a proteção social. Ele não efetiva, ele não age no sentido de, por exemplo, colocar a pena, a medida socioeducativa para o adolescente, porque isso compete à vara de infância e juventude. Eu até já coloquei para vocês na primeira questão. Então, o Conselho Tutelar, ele não tem jurisdição, né, para fazer algo desse tipo. A função dele é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente, fiscalizar. Então, ele está na atuação, assim, de zelar, do zelo, da proteção, não do fazer. Ele não faz. O que ele pode fazer é encaminhar, providenciar, promover, atender, requisitar, assessorar, sempre com esses verbos, assim, né, que são as atribuições do Conselho Tutelar. Então, sempre pensem as atribuições do Conselho Tutelar, não na perspectiva do executivo, mas do zelo, do encaminhamento, do atendimento, do encaminhamento, enfim, dessa parte, né, de colocar a criança e o adolescente que tem seu direito violado na rede de proteção.
certo? Questão 7. No exercício de sua profissão, o assistente social que tomar conhecimento de casos de violação a ordenamentos legais e a direitos humanos, vai cair direitos humanos, né, lá na prova, entre outros, os caracterizados de corrupção, maus tratos, torturas, discriminação, preconceito, abuso de autoridade individual, institucional, agressão, tem que fazer o quê? A. Tem o dever de denunciar a ocorrência às entidades de organização da categoria, às autoridades e aos órgãos competentes. B. Poderá denunciar tão somente os casos em que não se encontram envolvidos profissionais de sua mesma categoria profissional. C. Deve exclusivamente orientar a vítima a realizar a denúncia contra a pessoa que ofendeu seus direitos. D. Deve encaminhar denúncia fundamentada exclusivamente ao CRES, no qual está inscrito. Também é uma questão que, se você for por lógica, fica fácil de responder. O gabarito é A. Tem o dever de denunciar sempre, né, qualquer caso de violação de direitos humanos, maus tratos, torturas, preconceitos. Isso é um princípio ético do nosso Código de Ética. Isso é algo que é fundamental para o assistente social fazer essa denúncia, tá? Por que não pode? Aqui a letra B fala que só deve fazer para outros profissionais e não para o da categoria, em nenhuma hipótese. Inclusive, deve mais ainda se for um colega de profissão, né, que tem o dever de defender os direitos humanos e a liberdade como valor ético central. A C fala que deve exclusivamente orientar a vítima. Não, orientar a vítima é uma das etapas, mas o profissional não pode se abster desse processo. Ele tem também que denunciar. E não deve encaminhar a denúncia somente para o CRES, deve encaminhar para o CRES também se envolve a profissão, se foi um profissional da área, se está relacionado ao setor de serviço social ou à instituição em que ele desenvolve o seu processo de trabalho. Então, mas de todo modo, ele tem que sempre denunciar qualquer violação de direitos humanos, até porque a defesa intransigente dos direitos humanos é um dos 11 princípios do nosso Código de Ética de 1993. 8. A Constituição Federal também está, né, lá no conteúdo programático. Fala que a Constituição Federal de 88, precisamente no capítulo que enfoca aspectos referentes à família, à criança, ao adolescente e ao idoso, então atenção nesses capítulos, afirma que o planejamento familiar é prerrogativa exclusiva do casal, sendo vedado ao Estado disponibilizar recursos ou programas que propiciem condições até mesmo para casais que livremente desejam fazê-lo. B. Apesar de constituir um direito conjunto do casal, cabe à mulher a decisão final sobre o melhor e mais adequado meio de realizá-lo. C. É decisão livre do casal, cabendo ao Estado assegurar recursos educacionais e científicos que garantam o pleno exercício desse direito. D. Pode ser imposto pelo Estado no caso de famílias numerosas, cujos pais não apresentam condições materiais ou morais para garantir os direitos de seus filhos. Nosso gabarito é a letra C, porque é uma decisão livre do Estado, do casal, e o Estado é que tem que garantir. O casal escolhe e o Estado garante, né, as políticas públicas para isso. A gente não está na China, que na China sim o Estado impõe, como traz a letra D. Lá existe uma regulação do número de filhos por família. Então, a gente não está na China. Aqui no Brasil não há controle de natalidade, que é completamente diferente de planejamento familiar. Então, a escolha é sempre do casal, certo? Porque há aí uma relação. Ao tratar do direito à profissionalização e à proteção do trabalho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que traz o ECA, certo? Não a Constituição Federal, prescreve que é expressamente proibido o trabalho para menores de 14 anos de idade. B. Maiores de 16 anos de idade podem realizar trabalho noturno, desde que o empregador assegure as necessárias condições de salubridade no ambiente de trabalho. C. O trabalho é proibido para menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. O trabalho é permitido para aqueles que já têm alcançado 14 anos de idade. E D. O trabalho é vedado apenas às crianças.
Nosso gabarito é C, é isso que traz o ECA, foca nisso aqui que traz o ECA, porque existe uma contradição legislativa entre o ECA e a Constituição Federal, é uma polêmica, mas aí você tem que ver o que o enunciado da questão está te pedindo, que é o ECA. E o ECA traz que é proibido menores de 16 anos de idade o trabalho, salvo se for na condição de jovem aprendiz, aí é permitido, tá? Mas ele também tem que ter já 14 anos de idade, então entre 14 e 16 anos pode sim, na condição de aprendiz, né? De jovem aprendiz. Em nenhuma hipótese trabalho noturno, tá? Em nenhuma hipótese em questões insalubres, e é isso. Então, gente, é isso que traz o ECA, a letra da lei, tá? 10. Para que entidades e organizações de assistência possam funcionar, é exigido por lei que se inscrevam previamente no Conselho Nacional de Assistência ou no respectivo Conselho Estadual de Assistência, a escolha do dirigente da organização ou entidade. B. No respectivo Conselho Municipal de Assistência ou no Conselho de Assistência do Distrito Federal, no caso de entidades e organizações do Distrito. C. Tanto no Conselho Estadual de Assistência Social quanto na Secretaria Estadual de Assistência do respectivo estado em que funcionam as entidades e organizações. D. No Conselho Distrital de Assistência Social ou na respectiva Secretaria Municipal de Assistência, conforme disponha a lei municipal que regulamenta a matéria. Sempre, gente, que falar em inscrição de organizações e entidades, vai ser ligado ao município. E por isso, ao ser ligado ao município, vai ser sempre também ligado ao conselho desse município, porque é o Conselho Municipal de Assistência Social, o conselho dessa política, que tem cadastrado as organizações e as entidades lá na sua sede, no seu foro. Então, nosso gabarito é a letra B. Como o Distrito Federal é um misto município e governo estadual, né? Não é nenhum nem outro, nesse caso, também no Conselho de Assistência Social do Distrito é lá que vai fazer. Obviamente que não vai caber em nenhuma hipótese ao dirigente fazer uma escolha. E como a organização ou entidade está no município, ficaria extremamente complicado para um órgão que é estadual, para um órgão que é nacional, fazer esse controle, né, das entidades, das organizações de assistência, porque elas fecham com frequência, elas abrem, é preciso uma fiscalização, ver se elas estão cumprindo as normas, e quem faz isso, já que a política é descentralizada e é o município que realiza mesmo, as políticas se realizam no município, né, nas prefeituras, é o Conselho Municipal de Assistência Social. Então é isso, gente. Eu foquei mais nas de medidas socioeducativas, porque eu acredito que é o maior ponto principal. As outras questões não tinha nada demais, eram questões tranquilas. E é isso. Como eu falei no início do vídeo, acessem nosso site, sssparaconcursos.com.br. Lá vocês vão ter acesso aos concursos com inscrições abertas, às residências, aos processos seletivos, bem como também aos nossos materiais. A gente tem materiais impressos em PDF para concursos, vão lá no nosso site, tem a nossa página no Facebook e também o nosso Instagram. Siga lá, porque é muito bom, uma ferramenta muito interessante. Até a próxima, gente. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo.